Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo 1, Salmo de Davi. Diz assim o Salmo de Davi, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. E o tema da mensagem nesta manhã é felicidade ou castigo. Qual destes caminhos você está seguindo? Aqui no Salmo 1, nós vemos aqui, esse salmo, ele foi escrito por Davi, porém, ele foi organizado possivelmente por Esdras, o escriba da lei, na época da reconstrução do templo. Ele possivelmente, Esdras, tenha agrupado o livro de Salmos também, e tenha colocado o Salmo 1, porque ele é um salmo que estabelece um divisor de águas entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Existem dois grupos de pessoas na humanidade. Pessoas que são salvas e pessoas que não são salvas. E isto é uma realidade que as pessoas, muitos podem crer ou não, aceitar ou não, mas isto é uma realidade instituída por Deus. Existem pessoas salvas e pessoas que não são salvas. Isso não quer dizer que aquele que não está salvo ainda não possa ser. Mas nós vamos ver agora no Salmo 1 o que a palavra de Deus nos diz, o que Davi, inspirado por Deus, escreveu e deixou registrado para nosso ensino, para nosso entendimento, para nossa edificação, para aqueles que são crentes em Cristo, já são salvos. Esse salmo traz muita instrução. E para aqueles que não são salvos, esse salmo também traz instrução, mas traz um alerta. Aqui também há uma referência do Evangelho para aquele que ainda não creu em Cristo. No versículo 1 está escrito assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Davi, ele começa dizendo assim, olha, bem-aventurado é o homem. Então, primeiramente, essa pessoa a qual Davi aqui chama de bem-aventurado, uma pessoa específica, uma pessoa que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho do pecador e não se assenta na roda do escarnecedor, este é bem-aventurado. Esta palavra bem-aventurado quer dizer feliz, quer dizer abençoado. Essa pessoa que é abençoada por Deus aqui, ela é abençoada espiritualmente. O que esse salmo trata a respeito de salvação e de não salvação, de estar salvo e de não estar salvo. Então esse salmo é muito claro, e ele traz características de alguém que anda na salvação, que está salvo, porque ele fala também sobre um caminho de felicidade, sobre a busca da tão chamada felicidade. E essa felicidade não é a busca por coisas terrenas, por realizações materiais, pessoais. Não é essa felicidade terrena que as pessoas costumam buscar, porque a pessoa se sente feliz quando ela está cheia de amigos, quando ela tem uma conta bancária gorda,
quando ela tem saúde, quando ela tem uma família boa, todo mundo está tudo bem. Então ela fala, eu sou feliz, tenho tudo, não me falta nada. Na verdade, é uma pobre, coitada e miserável essa pessoa se ela apoia a sua felicidade nas suas realizações e conquistas terrenas. Porque a felicidade e que a Bíblia fala não consiste nisso, se consiste na santidade. Uma pessoa feliz, uma pessoa que é abençoada segundo Deus, é uma pessoa que anda em santidade. E para se andar em santidade, primeiro é necessário estar salvo. É impossível alguém ser santo. Santo, a palavra santo quer dizer separado para Deus. Não é que a pessoa não peca, mas ela não vive na prática do pecado. Então, para uma pessoa andar em santidade, ela precisa ser salvo primeiramente por Deus. É impossível um pecador ser santo, agradar a Deus, andar no caminho de santidade, experimentar a verdadeira felicidade que só há em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Pedro escreveu, inspirado por Deus, aquele que quiser ter dias felizes, refreie a sua língua do mal e se aparte do engano. Ou seja, para que possamos ter uma vida agradável aos olhos do Senhor, andar num caminho de santidade. E nisso consiste a verdadeira felicidade. Nós temos que estar salvos. Então Davi, ele começa, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Coisa tremenda. Os ímpios são pessoas que estão em uma rebelião aberta contra Deus. O ímpio é o contrário da pessoa que é devota a Deus, que anda na piedade, que é uma pessoa salva, que segue as leis de Deus. Os ímpios não seguem os mandamentos, não obedecem a Deus, eles renegam a Deus com os seus pensamentos, com as suas atitudes. Os ímpios são contrários a Deus e todo tipo de conselho que eles dão, que eles buscam dar, na verdade, é sempre com uma má intenção. Existe, às vezes, uma aparência de piedade, um engano nos ímpios, e nisso, uma pessoa que é salva, um crente que é salvo por Deus, tem que tomar muito cuidado com o conselho dos ímpios, de pessoas que não foram salvas. Por quê? Porque essas pessoas às vezes parecem ser bem intencionadas, mas na verdade o seu conselho, a sua ideia, a sua ideologia, seus pensamentos querem muitas vezes fazer com que aquele que serve a Deus, aquele que é justo, porque é justificado pela fé em Cristo, aquele que já está salvo, ele se afaste de Deus. Os conselhos dos ímpios são sempre voltados para si mesmo, para o seu próprio proveito, para a sua própria satisfação, para o seu próprio deleite, nunca para a glória de Deus, para promover obediência e vontade aos mandamentos, às leis de Deus. Então o conselho dos ímpios sempre vai tentar afastar aqueles que andam na piedade, na devoção a Deus, dos caminhos de Deus, do caminho da felicidade, que é o caminho da santidade. Essa é a verdadeira felicidade. Então o conselho dos ímpios, como Davi declara no Salmo, abençoado é o homem, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho, as ideias, os pensamentos dos ímpios. Nós temos duas palavras aqui, Lucas 23, 51, que corroboram estas verdades da Escritura. Lucas 23, 51 está escrito assim: passagem onde José de Arimateia, um discípulo do Senhor, Lucas 23, 51, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia. Vamos ler o versículo 50 para entender um pouquinho. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho, nos atos dos outros, e de Arimateia, cidadão dos judeus, que também esperava ele o reino de Deus. José de Arimateia foi um homem que se converteu, foi um dos líderes religiosos daquele tempo, mas que se converteu ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, se converteu a Cristo. Então aquele homem não concordava com aquilo que os outros sacerdotes, os outros religiosos daquele tempo fizeram com o Senhor Jesus.
E ele pede pelo corpo do Senhor Jesus para sepultá-lo. Então, nesse versículo, aquele homem, por ser justo, por ter crido em Cristo, ele não concordava com o conselho daqueles que eram contra Cristo. É isso que esse versículo está falando. Provérbios capítulo 4, versículo 14 e 15 também. Diz assim, Provérbios 4, 14 e 15. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes nos caminhos dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Olha o que a palavra diz, para evitar, para não entrar no caminho do ímpio, não ir pelas suas ideias, pelos seus pensamentos, pela sua filosofia mundana, porque são coisas carnais, terrenais, coisas que ficam só nesta vida, coisas que afastam aquele que serve a Deus de servi-lo e agradá-lo. Então não podemos, temos que tomar o cuidado. Porque muitas vezes, muitos crentes nos nossos dias são influenciados por ideias deste mundo. Conselho dos ímpios. Veio uma pessoa que é incrédula, que infelizmente ainda anda na sua impiedade, nos seus pensamentos vãos, achando que está de alguma forma agradando a Deus. Os ímpios muitas vezes acham que Deus é com eles, porque eles experimentam a graça comum de Deus, a bondade de Deus sobre as suas almas, porque Deus lhes provê o alimento, o sustento, abre portas, os abençoa materialmente. Mas a Bíblia fala que esta é a recompensa do ímpio para esta vida. A recompensa do ímpio é aqui nesta vida. O ímpio recebe o bem de Deus nesta vida. Isso não quer dizer que ele vai receber o bem após esta vida na eternidade, se não tiver se arrependido, se não tiver crido no Senhor, se não for uma pessoa salva e sair do estado de impiedade para o estado de piedade e devoção ao Senhor, este ímpio perecerá no seu pecado. E muitas pessoas, muitos crentes, muitas pessoas salvas, elas ouvem conselhos, coisas que infelizmente às vezes acabam atrapalhando e travando a vida espiritual desses cristãos, porque ouvem conselhos dos ímpios. Como dissemos aqui, como disse aqui inicialmente, às vezes parece ser um conselho bem intencionado, mas na verdade é para desviar você do alvo, da soberana vocação em Cristo, e fazê-lo se afastar da santidade que verdadeiramente agrada a Deus. Temos que tomar esse cuidado. Davi diz ainda, bem-aventurado, abençoado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Um justo, uma pessoa salva também, não deve se deter, não deve parar, não deve estar preso no caminho dos pecadores. E o que é esse caminho dos pecadores aqui, Davi está dizendo? É o estilo de vida deles. Para o pecador impenitente, o pecador não arrependido, o pecador não salvo, o pecado é um negócio, é uma barganha diária. Eles não medem esforços para satisfazer os seus deleites pessoais, para satisfazer as suas concupiscências, as suas cobiças, para suprir os seus gastos nesta vida. Eles não medem esforços, não medem estratagemas, não medem nada para conquistar aquilo aquilo que vai satisfazer o seu próprio ego, a sua vontade. Por quê? Porque o caminho dos pecadores é um negócio, o pecado para eles é um negócio, é uma forma, é um estilo de viver. Por isso Davi diz, não se detém no caminho dos pecadores. Vamos abrir também no Salmo 17:4. Salmo de número 17, versículo 4. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Coisa tremenda. Guardar-se das veredas do destruidor, do caminho de destruição. Porque o pecado, ele tem uma consequência muito grande para aquele que permanece nele. Romanos 6:23 diz que o salário, a recompensa do pecado é a morte. Então há uma recompensa, há um galardão para aqueles que permanecem no caminho dos pecadores,
para quem permanece no pecado. Isso é algo que nós temos que considerar, ponderar. Aquele que é salvo, o crente em Jesus Cristo, um cristão verdadeiro, ele tem que considerar estas palavras de Davi, inspiradas pelo Espírito de Deus. Não se deter no caminho do pecador, não parar, não observar as suas más obras, mas se afastá-las, reprová-las, condená-las, diz a Escritura. E também diz mais Davi: bem-aventurado, feliz, abençoado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que coisa! É como se fosse algo progressivo que Davi vai falando a respeito da condição daqueles que não estão salvos. Ele começa sobre o conselho dos ímpios, as ideias. Depois ele fala sobre a maneira de viver dos ímpios, que aí é o caminho dos pecadores. E depois ele vai falar agora, não se assenta na roda dos escarnecedores, porque esse é o passo final para uma pessoa desavisada, para uma pessoa simples, que passa e sofre a pena, como diz Provérbios de Salomão, e vê o mal e sofre, se não se aparta. E não observa que o que Davi diz aqui, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, assentar-se é você estar acomodado, não é só parado, é você estar lá acomodado, confortável, junto a escarnecedores, ou seja, junto a zombadores, aqueles que menosprezam a Deus e tudo que diz respeito a Deus, e aqueles que servem a Deus. Os escarnecedores são aqueles que zombam das coisas de Deus, escarnecem. Eles dizem, onde está o teu Deus? Ah, Deus não existe, que isso? Não é assim não. E falam muitas outras coisas contra Deus, e usam o nome de Deus em vão, e blasfemam, usam a palavra de Deus como se fosse a sua própria palavra, como se Deus validasse e corroborasse e confirmasse tudo o que eles dizem, mas são escarnecedores, porque usam das leis da palavra de Deus. Isso é triste, mas nós devemos considerar o que Davi está colocando aqui, que é uma advertência. Ele está dizendo sobre uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz, uma pessoa que é salva por Deus, para que ela considere essas colocações, essas proposições de Deus aqui, para que essa pessoa venha andar alerta, vigilante, porque é um processo. Primeiro ele ouve um conselho, e se ele aceita esse conselho de impiedade, ele começa a andar no caminho do pecador. E depois desse caminho, acostumar a andar nesse caminho, ele se assenta no escarnecimento, na zombaria. E quando se dá por conta, já está menosprezando a Deus e todos aqueles que o servem. Então temos que tomar cuidado, isso é um alerta para aqueles que servem a Deus. E um alerta também para aqueles que ainda não servem, para que se apartem do caminho da impiedade e voltem-se para Deus. Porque aqui no verso, aliás, vamos ler o Salmo 69, 12, para corroborarmos esse texto também, sobre não se assentar na roda dos escarnecedores, na roda, no círculo, lugar de intimidade, sentados como se fosse numa mesa, e comungando com os zombadores de Deus e dos seus eleitos. Nos apartemos disso. Aqui o Salmo de Davi declara o seguinte sobre esse tipo de pessoa: aqueles que se assentam à porta falam contra mim, e fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Olha o que Davi diz sobre aqueles que bebem. Muitas vezes as pessoas que bebem, não precisa ser necessariamente uma pessoa que entra num estado de alcoolismo, de embriaguez, que ela não consiga nem pronunciar, balbuciar, que fique só balbuciando. Não precisa ser uma pessoa que fique totalmente embriagada para balbuciar palavras, mas basta ser uma pessoa que consente no golinho, que beba um pouco, é o suficiente para que essa pessoa tenha a sua mente influenciada pela bebida forte, pelo vinho,
para ter a sua mente deturpada, para que ela possa aceitar as conversas dos escarnecedores. E, infelizmente, há muitas pessoas que dizem ser do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, muitos ministros que dizem ser do Evangelho e defendem o beber o golinho, beber moderadamente, beber com moderação. Isso é um grande erro, um grande pecado da Escritura. E pode eu ser visto como um legalista acerca disso, mas isso é um grande pecado. Porque a palavra de Deus não nos ordena, não nos ensina a beber. Não fala que nós devemos beber bebida forte, ou mesmo fala sobre embriaguez? Fala, mas não podemos determinar um nível de embriaguez na vida de uma pessoa. Como é que você pode dizer quanto pode embriagar uma pessoa? Não dá para se medir. Infelizmente, há muitos que caem nesse engano. E Davi diz, nesse salmo, sobre aqueles que na porta se assentavam, o cântico dos bebedores de bebida forte. Ficavam lá escarnecendo dele, zombando porque ele servia a Deus. E Deus guarde o seu povo, a sua igreja, desse engano, desse mundanismo, de aceitar a entrada de bebida alcoólica com sutileza. E diz mais ainda, também em Oséias 7,5. Oséias após Daniel, Oséias. Oséias 7,5 também, sobre essa questão. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com frascos de vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores. A Bíblia diz em Provérbios que o vinho, a bebida forte, alvoroçadora, o vinho, ele pode levar o homem ao escarnecimento. Não precisa ser muito para que uma pessoa ela incorra nesses erros e pecados. Então aqui nós estamos vendo uma série de condições que mostram qual é o caminho do justo e o caminho do ímpio, o caminho do salvo e o caminho do não salvo. Aquele que busca a verdadeira felicidade que consiste na santidade, e daquele que anda no caminho que vai levar ao castigo eterno. No versículo 2, como é que nós temos uma resposta a esta situação? Uma resposta para aqueles que servem a Deus, para que eles sejam confirmados na sua graça, na graça de Deus, na salvação, e confirmados na sua fé, e também uma resposta para aquele que não serve a Deus. Qual é a resposta da palavra? No versículo 2, está escrito assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o que Davi diz, antes tem. Ou seja, para que essas coisas não influenciem a vida de um cristão autêntico, genuíno, de um crente em Jesus, de uma pessoa salva, para que o conselho dos ímpios não entre na mente de um salvo, para que ele não se detenha, não pare, não fique preso no caminho do pecado, no caminho de pecadores, para que ele não se assente na roda dos zombadores de Deus e do seu povo, dos escarnecedores. Ele tem que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E não é só meditar, antes tem o prazer, ele tem que ter gozo, tem que ter vontade de meditar na lei de Deus. Nós muitas vezes falhamos e pecamos nesse quesito, de colocar a lei do Senhor, de orarmos, como diz Pedro, vigiar em oração, de orarmos a Deus, porque a Bíblia nos ordena, esta palavra nos ordena a orar, de vigiarmos em oração e depois meditarmos na lei de Deus, na sua palavra, nos seus mandamentos, para sermos cheios da lei, cheios da palavra na nossa mente, para que os nossos pensamentos sejam edificados por Deus, para que Deus possa nos instruir de acordo com a sua vontade que está na palavra, para que nós sejamos santificados, porque o Senhor Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a santidade, a que consiste a verdadeira felicidade, é andar em santidade. E para ser santificado, aquele que serve a Deus, ele precisa estar cheio da palavra de Deus, estar encharcado com a palavra, molhado com a palavra, embebido com a palavra de Deus, para rejeitar todo conselho mundano.
o que diz a Escritura. Matthew Henry faz 3 perguntas acerca deste versículo. O que a lei de Deus é para nós? O que nós devemos fazer dela e que lugar ela tem em nossa vida? O que a lei de Deus é para você? O que você vai fazer dela? E qual lugar ela tem na sua vida? São essas perguntas que nós temos que nos fazer, e você tem que se fazer, e nós temos que nos fazer a nós mesmos. A lei de Deus, ela é boa, diz a palavra. Ela refrigera a alma, ela é vida. Ela tem que ser isso, nós temos que entender que a lei de Deus, o mandamento do Senhor, ele é vida para aquele que o possui, para o seu possuidor. Para aquele que retém a palavra, a lei, o mandamento é vida de Deus. E mais, o que nós temos que fazer dela? Fazer bom uso e não mau uso da lei. Se ela é vida na minha vida, na sua vida, e se temos a lei, se temos a palavra de Deus em nós, então temos que fazer bom uso dela. Não mau uso, porque muitos fazem mau uso da palavra. A têm somente com uma confissão de boca, de lábios. Somente um entendimento na mente, mas não tem esta palavra no seu coração, não faz uso dela, o bom uso. Não usa para a sua vida diária, a sua vida prática, como deveria usar. Infelizmente, há muitas pessoas que dizem servir a Deus ou que servem a Deus e estão caminhando assim. Não estão fazendo uso da palavra como deveria fazer. E isso faz o quê? Com que esse caminho, com que esse assentamento escarnecedor, porque às vezes o cristão crente, ele pode não estar compactuando, não ouvindo o conselho de ímpios, não andando no caminho dos pecadores, nem se assentando na roda, mas ele está complacente, está neutro, está indiferente aos ataques que o mundo tem lançado sobre a igreja do Senhor, sobre aqueles que servem a Deus. Então, nós devemos considerar isso, que o Senhor chama para que nós entendamos que nós temos que valorizar a lei de Deus, a palavra, o mandamento do Senhor. E entender, como também essa outra pergunta, que lugar essa lei tem em nossa vida? Qual o lugar que ela ocupa? Ela é prioridade? Ela é uma necessidade vital? Ou ela está em segundo, terceiro plano? É algo que nós devemos considerar sempre, diariamente. Devemos considerar isto. E agora vamos ler alguns textos. Romanos 7, o apóstolo Paulo diz, 7:16 ao 22. Romanos 7:16. Se você não achou, pode acompanhar a leitura. Depois eu passo as referências. Romanos 7:16 ao 22. Aqui o apóstolo Paulo dizendo sobre o combate do pecado na sua vida, o combate da velha natureza, do remanescente de pecado na vida de uma pessoa salva por Deus. Como a lei de Deus, ela trabalha para combater o pecado na vida daquele que se arrependeu, do pecador penitente, arrependido. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Também outro texto. Romanos, mesmo em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
e agradável e perfeita a vontade de Deus. Como é que a gente não vai se conformar com o mundo, com essa forma, com esse modus operandi do mundo? Como não se conformar com o conselho, com as ideias, com os pensamentos, com a filosofia dos ímpios que estão nesse mundo? Como não parar no caminho do pecador? Como não ficar preso nele? Como não se assentar, se acomodar na roda do escarnecedor? Não se conformando com este mundo. Mas como eu faço isso? Como eu experimento esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Como eu renovo a minha mente? Então vamos lá, Josué, capítulo 1. Josué 1, 7, 8. Livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Tão somente esforça-te, essas aqui as palavras de Deus a Josué após a morte de Moisés, e Josué começa o seu ministério para tomar posse da terra prometida dada por Deus por meio de Moisés ao povo de Israel. Então, no capítulo 1, versículos 7 e 8, conselho do Senhor, orientação do Senhor a Josué. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha só o conselho de Deus. Meditar na lei, fazer aquilo que a lei de Deus, que a palavra manda, é o que Deus requer de nós, o que Deus requereu de Josué, dando orientação para que ele obedecesse, observasse e praticasse a lei de Deus dada por Moisés. É a mesma coisa para nós, para aqueles que são salvos, tem que atentar para que o caminho, esse caminho, ele possa ser desbravado de acordo com a vontade de Deus, para que nós possamos ser bem-sucedidos no caminho que Deus tem para nós nesta vida terrena. Nós temos que observar os mandamentos, a lei do Senhor, observar a sua palavra para fazer tudo quanto nessa lei está escrito. Ou seja, Deus é bem categórico, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, é somente na palavra, não acrescente, não tire. Não tente criar modos, invenções, acrescentar nada, tirar nada. Apenas faça aquilo que está na lei e na palavra e você vai ser bem sucedido. Mas medita, ocupa-te nela. E também, Tiago capítulo 1, versículo 21 a 25. Agora também o Novo Testamento, o mesmo entendimento. Mas agora no Novo Testamento, dado por Tiago, irmão do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 21 ao 25. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. E ele está falando da lei segundo a graça, a lei que opera por meio da graça de Deus. Porque somente aquele que é salvo só pode viver a lei, os mandamentos de Deus por meio da graça. Então ele diz, olha aqui, aquele que ouve a palavra, e esquece da palavra, já nem lembra, ouve, nem lembra, é como aquela pessoa que vai
no banheiro ou num quarto que tem um espelho, olha para o espelho, vê como está a aparência, depois sai e nem pensa mais nisso, esquece. Não podemos tratar dessa forma a palavra de Deus, mas temos que ter os nossos olhos postos nela e temos que meditar nela. E essa meditação, ela é manifesta quando nós buscamos cumpri-la. E o Tiago é muito claro, sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Não é só para entender, conhecer intelectualmente, mas tem que aplicá-la, tem que cumpri-la. Porque se não cumprir a palavra de Deus, nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a dar ouvido ao conselho dos ímpios. Nós vamos parar no caminho dos pecadores e vamos ser presos por eles. E vamos nos assentar na roda dos escarnecedores se somente formos ouvintes e não cumpridores, praticantes da palavra de Deus. Voltemos ao Salmo 1. E diz mais. Salmo 119, 97, antes aqui, também diz um salmo que fala qual tem que ser o nosso anseio, que nós possamos declarar, como Davi declarou no Salmo 119, versículo 97. Salmo 119 é uma declaração de amor à palavra, aos mandamentos, à lei de Deus. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Que nós possamos, a partir de hoje, termos o cuidado de entrarmos no início do nosso dia, vigiando em oração e meditando numa porção da Escritura, para que a nossa mente seja tomada pela palavra, para que nós não sejamos pegos de surpresa por situações. E como é que a gente sabe disso? Tem um exemplo. Provérbios 15 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Uma vez eu estava andando, saindo de minha casa, indo para uma igreja, e eu passei por uma situação desafiadora por meio desta palavra. Quando eu saía da minha casa, me veio esta palavra no meu coração. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então eu fiquei com esta palavra ruminando dentro de mim. E de repente, eu entrando no ônibus, eu sentado no banco, eu fui abordado por dois rapazes que começaram a me provocar. Viram que eu estava com a Bíblia sentado e começaram a me provocar. E começaram a levemente chutar o banco em que eu estava e tentando me provocar de todas as maneiras, para que eu ficasse inquieto, bravo, eu ficasse duro e eu viesse falar com eles de uma forma dura. Mas o Senhor mansamente e maravilhosamente me fez encher a minha mente do entendimento desta palavra. A resposta dura, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, eu consegui manter-me calmo em meio a essa situação e no decorrer da viagem, esses rapazes, eles foram possivelmente, cansaram de tentar me provocar e eles pararam de me atacar então. Eu pude ali ver a mão do Senhor na minha vida, que se eu falasse algo naquele momento e aceitasse a provocação, qualquer coisa, eu estaria puxando algo ruim para a minha vida. Eu estaria suscitando uma contenda, uma ira ali. Então a palavra de Deus, ela serve para o nosso dia a dia. Com este exemplo, eu quero dizer que a palavra ela serve para o nosso cotidiano. Por isso temos que ter prazer, vontade, desejo de ler, de meditar na lei do Senhor. Isso só faz quem é salvo. Quem não é salvo não gosta, não ama a palavra. Não quer saber da Bíblia, da palavra de Deus e não vai meditar nem de dia nem de noite. Isso é para uma pessoa que foi salva. Para um cristão verdadeiro, que diz que é crente em Jesus, que é cristão, tem que amar a palavra e meditar para ser cumpridor dela, experimentá-la em sua vida. No versículo de número 3 agora,
pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui está falando das características de uma pessoa salva, de alguém que tem o caráter de Cristo na sua vida. Este versículo fala de alguém que está salvo, de alguém que verdadeiramente é um crente genuíno, de alguém que é um cristão verdadeiro. Essa pessoa diz assim, Davi dizendo aqui, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Vamos ler alguns textos. Apocalipse 22:14. Esse crente, ele experimenta da árvore da vida, da salvação. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, sua lei, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Uma pessoa salva, ela é conduzida por Deus a guardar o mandamento, ela experimentará a árvore da vida, a vida de Deus, a vida. Essa árvore, essa pessoa que é salva, esse crente, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Salmos de número 46, 4. Salmo 46, 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse crente bebe das águas. O Senhor Jesus diz na sua palavra em João, que aquele que crê nele, rios de água viva fluirão do seu interior. A água do Espírito, a vida, a presença de Deus, para aqueles que são salvos, flui dentro da vida dessa pessoa. Salmo 61, 3. Deixa eu ver se é 63. Salmo não, Isaías 61, 3. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Isaías, o profeta, declara o seguinte, Isaías 61, 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. O crente, ele é plantado na presença de Deus para a glória dele. Ele fica firme ali, permanece. Também, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Vamos lá em Gálatas 5, 22. Que fruto o crente dá? A pessoa que é salva, ela dá fruto a seu tempo. Gálatas 5, 22. O fruto que Deus dá, é Deus que dá fruto na vida da pessoa que é salva, na vida desse crente. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra